Saudações. Bom, hoje de manhã, um inscrito me sugeriu que eu fizesse um vídeo explicando as razões da guerra entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia. Eu já expliquei isso, mas realmente foi lá no começo, né? E aí eu ganhei novos inscritos, novas pessoas, e realmente faz sentido eu explicar novamente a questão. Muito bem. O que aconteceu foi o seguinte. Desde o começo, os Estados Unidos vêm tentando desestabilizar a Rússia, certo? Eles conseguiram com Boris Yeltsin, um bêbado patológico, um sujeito completamente despreparado, sem a mínima condição de governar um país, que destruiu a Rússia. O Boris Yeltsin destruiu a Rússia após o fim da União Soviética. Lembrando que após o fim da União Soviética, foi feito uma sugestão para que os governos queriam um fim, mas para que se perguntasse se as pessoas queriam o fim dela. Certo? As estimativas davam que a maior parte da população da União Soviética era contra o fim dela, mas isso não foi levado em consideração. Enfim, terminou a União Soviética, a Rússia foi governada por Boris Yeltsin, que se empolgou com o liberalismo, era a mesma época que aqui no Brasil também Collor, Fernando Henrique Cardoso, Menem na Argentina. Estava todo mundo empolgadíssimo com o liberalismo. Inclusive a esquerda morreu nessa época. Tony Blair no Reino Unido e o nosso colega que tem alguns envolvimentos suspeitos com pedofilia, Bill Clinton. Então, o acosso do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, a Rússia começou nessa época. Perfeito? Ok. Ato contínuo, o Yeltsin perde o poder, falece, né? E o governante eleito é o Putin. De início, o Putin tentou de verdade, tentou de maneira sincera, conversar com os Estados Unidos e o Ocidente. Mas os Estados Unidos e o Ocidente rompem a palavra, certo? Eles expandem não só a União Europeia, como a OTAN, na direção do leste, na direção das fronteiras russas. País a país do leste europeu foi entrando na União Europeia e na OTAN. O Putin só percebeu, no entanto, que não dava para confiar no Ocidente por conta das guerras do Cáucaso, sobretudo a Primeira e a Segunda Guerra da Chechênia, quando ele entende que os Estados Unidos, através da Arábia Saudita, vinha fomentando o terrorismo checheno e o separatismo russo. Fica claro, nessa época, o objetivo do Ocidente, que era dividir a Rússia em uma série de pequenos estados, enfraquecendo o poder dos russos étnicos. Então, o primeiro presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, ele assina um documento junto com o então governante do Azerbaijão, Nursultan Nazarbayev, e o então e atual, inclusive, governante da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, para desnuclearizar o país. Eles confiaram no Ocidente que daria tudo certo. Ok, não deu, né? Isso é óbvio. De toda forma, isso deixa claro que o Ocidente, os Estados Unidos, mentem como respiram. Dou de garantia minha palavra. Gente, não vale absolutamente nada, eles não têm noção de palavra. É só ver o histórico dos Estados Unidos com as nações indígenas. Um a um, os Estados Unidos foram dando palavras e descobrindo todas elas, sem nenhuma exceção. Só ver a história. Ver a história dos Estados Unidos com o México, dos Estados Unidos com o Havaí. Estados Unidos é uma nação que se ergueu em cima de roubo de terra e descumprimento de palavra. Putin entende isso. E aí começa, nos anos 2000, uma política de lidar com os bilionários. Certo? A série de bilionários russos, nitidamente agentes do Ocidente, começaram a ser defenestrados. E a Rússia começou a retomar uma a uma as empresas controladas por esses bilionários. A Yukos é o melhor exemplo. E aí inicia-se uma política de confronto, tanto com os Estados Unidos quanto com a Inglaterra. E é nesse contexto que nós temos a Revolução Laranja. A Revolução Laranja foi em 2004, certo? Foi a primeira tentativa do Ocidente em golpear os interesses russos na Ucrânia.
foram parcialmente bem-sucedidos, já que inicia o afastamento da Ucrânia com a Rússia. Mas o afastamento definitivo só vem com o Euromaidan. Aí sim, aí foi um senhor afastamento, porque você vê três coisas muito nítidas, que são as causas desse conflito. Governos ucranianos começam a oprimir a maioria, não é minoria, a maioria russa no sul e leste do país. Por que maioria? Porque essas regiões historicamente sempre foram russas, foram fundadas por russos, foram tomadas pelos russos da Turquia, o Império Otomano. Então sempre foi russa, língua russa, cultura russa, território russo. Foi o Lenin que em 1922 se empolgou e colocou essas regiões para formar a Ucrânia, certo? Então, bom, todos sabemos que deu ruim, correto? Deu ruim. Segundo ponto, então o interesse da Ucrânia, e fica claro, é ucranizar regiões que nunca foram da Ucrânia. Certo? Nunca, jamais foram, nem etnicamente, nem culturalmente, jamais foram ucranianas. Esse é o interesse da Ucrânia. O interesse dos Estados Unidos da OTAN, nós também sabemos qual é. Combater a Rússia. Colocar a OTAN cada vez mais perto das fronteiras russas. Eles tentaram. E o interesse da Rússia, evidentemente, defender o seu próprio povo, e seus interesses geopolíticos e geoestratégicos, que a Carta da ONU, inclusive, autoriza. De 2014 até 2022, entre 10 e 14 mil russos étnicos foram mortos, massacrados, executados e na região da Novorrússia. E toda a série de políticas antirrussas foram implementadas, correto? É contra isso que a Federação Russa, sob liderança de Putin, finalmente se levanta. E isso deu origem, foi uma resposta russa, portanto, à agressão ucraniana. Foi isso que deu origem à guerra, correto?